Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardi, intercedei por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caríssimos irmãos e irmãs, vamos dar mais um passo nesta nossa história júlio-mariana. Como vocês sabem, no último vídeo nós falamos sobre a fundação, a criação do jornal O Lutador. E agora nós vamos adentrar o ano de 1929, que é o ano da fundação dos sacramentinos e das irmãs sacramentinas. Eu só gostaria mesmo de falar do contexto da fundação dos sacramentinos, dos missionários sacramentinos de Nossa Senhora, e depois, num outro vídeo, falar das irmãs, porque eu gostaria de me deter na irmã Beatriz, por exemplo. Tem outro livro para mostrar, para citá-la. Enfim, então, para não ficar muito sobrecarregado, falar de duas fundações, duas congregações, então vamos um passo de cada vez, com a nossa paciência e perseverança, a graça de Deus, a gente chega lá, tá bom? Pois bem, então, a congregação. Vamos recordar aqui que o Padre Júlio Maria teve aquela locução interior, ou uma visão, ou as duas coisas, uma acompanhada da outra, na sua travessia para o Brasil, que Nossa Senhora prometeu, que ele iria fundar duas grandes famílias. Bom, no fundo, o Padre Júlio Maria fundou 3 congregações, 2 femininas e uma masculina. Bom, e aí? A profecia falhou? Não, falhar não falhou, foi até além. Mas, de qualquer forma, se vê que o Dom Carloto ajudou e muito, até falamos isso em um outro vídeo, e que o Dom Carloto é quase que considerado uma espécie de cofundador, tanto do sacramentino como das sacramentinas, porque é mais dos sacramentinos. A questão das irmãs sacramentinas, nós iremos ver que foi ele que encontrou com ex-freiras, ex-irmãs corde-marianas e incentivou elas a irem para Manhumirim. Bom, de qualquer forma, as congregações foram fundadas. Não vamos entrar no mérito disso aí, não vamos debater, discutir. Poderíamos considerar que essas duas grandes famílias seriam as corde-marianas, um ramo feminino, e os sacramentinos, um ramo masculino. Sim, as irmãs sacramentinas, nós iremos ver também, foi, claro, uma necessidade daquele momento, do contexto. Não é uma coisa que, claro, não brotou do nada, mas a princípio vão ficar com essas duas, no sentido de que cumpriu-se a profecia. Pronto. Então, vamos lá, a congregação dos missionários sacramentinos de Nossa Senhora. Começar pelo Dr. Ivan, no ano de 1929, ele só coloca alguns títulos de alguns artigos. O Padre Júlio continuou a escrever. Veja que ele escreveu para
a revista e o diário lá do norte do Brasil, de Belém, de 1914 a 1934. Né? Então, nós estamos aqui no ano de 1929, ele colocou os títulos que ele ia escrevendo, o Padre Júlio ia escrevendo a cada mês, e no mês de julho ele coloca uma observação pessoal, que deu-se a primeira vestição da nova congregação sacramentina. Mês de agosto ele também vai falar sobre a comunidade religiosa, vive numa casa pequena, enfim, né? Ele menciona isso. Depois ele já vai adentrar aí o mês de setembro de 29 e na mesma página 24 começa o ano de 1930. Mas vamos ao Padre de Meval. O Padre de Meval, ele diz assim, no capítulo 25, História dos Missionários Sacramentinos, ele diz: então, enfim, despontou o ano de 1929, trazendo agradáveis esperanças para o Pio Sodalício, que enfim iria se tornar uma congregação. Então, ele diz aqui, como Roma já tinha outorgado a Dom Carloto, a 6 de dezembro de 1928, permissão para a elevação do Pio Sodalício à categoria de congregação religiosa, o fundador foi tomando certas iniciativas. O Padre Júlio, né, sempre muito ativo, né, com a data de 4 de março daquele ano, 1929, pede e recebe do seu bispo diocesano as seguintes licenças. Olha que o Padre Júlio, que estou na página 257. Abriu o noviciado da nova congregação. Então, já está aprovado? Roma deu aval? O bispo abençoou? Então, vamos lá. Já está chegando as vocações? Segundo, aceitar candidatos ao noviciado e à profissão religiosa e ser o mestre de noviços. O Padre Júlio vai ser mestre, fundador, diretor, professor, tudo isso aí. Dispensar da tomada de hábito no instituto os clérigos que já receberam batina para iniciar o noviciado. E 4. Presidir e julgar os exames para as ordens sacras e admitir os candidatos à recepção delas. Então, está aí. Começou a dar os passos, começou a se lançar na divina providência, a mergulhar na vontade de Deus, nos planos de Deus, as vocações começaram a aparecer. Então, durante o ano de 1929, começaram a chegar várias vocações. E vale a pena que ler algumas que estão relatadas aqui. Diz assim: Alderan de Melo, era de Miraí. Armando Alves de Sá, de Petrópolis, estado do Rio. Miraí, Minas. A maioria aqui é Minas. Isso. Itamar Avelar, Viçosa, Minas Gerais. José de Paula Nunes, era de Manhumirim mesmo. Jaci Cunha, de Muriaé, Minas. Luiz Miller, de Santa Isabel, Espírito Santo. Teodolino Lucas, de Petrópolis, Rio de Janeiro. 2 de Petrópolis, né? 2 de Petrópolis. Edgar Lessa, de Campos, Rio de Janeiro. Zuleide Silva, de Manhumirim também. Jorge Souza e José Souza e Januário Cunha, os 3, os 2 primeiros do Ceará, o terceiro do Ceará com uma interrogação. Então está aí. E depois vem um outro enviado pelo o superior da Sagrada Família, o Padre Trump,
E o Padre Júlio, então, agradeceu a ele, né? É um tal de Paulo Eberle. Não sei se a pronúncia é essa, né? O Padre Júlio, então, escreveu ao Padre Trump um bilhete, né? Agradecendo. Agradeço-lhe por esta atenção, estimado Pai. E espero que o presente não seja de grego, um cavalo de Troia. Ou seja, tem uma fachada bonita por fora, mas por dentro tem um veneno, né? Mas não era isso, não. Se ele é piedoso e firme, eu mandarei ordenar, tão logo seja possível. Dom Carloto concorda com tudo o que lhe peço. Que bonito isso, né? Que bonito. Então vem a ereção canônica da congregação, na página 259. Então vamos lá. Dom Carloto estava plenamente feliz, óbvio, né, com a fundação, e não, aqui diz, não perdi a oportunidade para incentivar, né, incentivar o Padre Júlio Maria, para ajudá-lo em tudo isso. Já estando tudo providenciado e agora credenciado pela Santa Sé, dia 25 de março de 1929, baixa o decreto da ereção canônica do recém-fundado Instituto. Então, neste documento, de suma importância para a congregação, em resumo, Dom Carloto considera e institui o seguinte. Vejam bem. 25 de março. A anunciação do Senhor, a encarnação do Verbo. Sempre que um mistério ligado à Virgem Maria. Atendendo ao pedido do Padre Júlio Maria e apoiado nas instruções da Sagrada Congregação para os religiosos, de 4 de 8 de agosto de 1926, instituímos o Pio Sodalício pelo decreto de 7 de abril de 1927. Como o Pio Sodalício se desenvolveu em tão pouco tempo, renovou o pedido àquele sacro dicastério para fundar, em definitivo, a nova congregação religiosa. De acordo com o fim, o nome e tudo mais que foi apresentado para a ereção canônica. Resposta positiva da Sagrada Congregação com a data de 6 de dezembro de 1928. Por essas instruções e aprovação da Santa Sé e pela nossa faculdade ordinária, de acordo com o cânon 492, fundamos e instituímos nesta diocese de Caratinga a congregação religiosa com o nome de Missionários de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento. E pronunciamos e declaramos que está ereta e instituída. Colocamo-la sob a nossa jurisdição e de nossos sucessores, conforme o cano 492, etc, etc. Então, está aí. Aqui também tem o Padre Meval coloca também no seu outro livro essas datas, né? Claro que é o livro das datas. Então, vamos pegar aqui o ano de 1929. Ele coloca 4 de março. O Padre Júlio pede licença para abrir o noviciado. Lembra que o Padre Júlio, então, é mais ativo, enérgico, não é assim? Grande otimista. Pediu para abrir o noviciado do Instituto na casa paroquial. Iremos ver como é que era essa casa. O que Dom Carloto concedeu na mesma data do pedido. 25 do mesmo mês e do mesmo ano, 25 de março de 1929, eleição canônica feita por Dom Carloto. E aí, quando formos falar do Pio Sodalício das Irmãs, foi também na mesma data, 25 de março de 1929. Então, está aí. Muito bem. Agora, já que falamos desse pedido do Padre Júlio para dar início quanto antes a esse noviciado, com essas vocações que estavam chegando, vamos ver aqui
na biografia, na página 277, a partir dessa página, como que era então essa casa? Não é? Tudo muito semelhante àquela austeridade, aquela pobreza, aquele sacrifício, aquela vida penitencial que ele encontrou em Grave, na Holanda, depois em Wacken, depois, claro, na África, em Macapá e agora em Manhumirim. A história vai se repetindo, né? Como na pobreza em Nazaré. Então, ele diz assim, tudo era pobreza. Vejam os inícios aqui, os princípios da congregação. Tudo era pobreza. Humildade, sacrifícios, tanto é que o lema, né? O lema, missionário de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, é amor e sacrifício. Está no próprio brasão. Aqui. Amor e sacrifício está em todos os brasões, nos 3. Sacrifícios nos primeiros dias desse seminário, desse colégio, desse hospital, desses prédios majestosos, erguidos pela tenacidade de um homem. Tudo era pobreza. Inclusive, e aí vem, agora sim, a casa paroquial que se tornou o local do início do Instituto, do noviciado. Quais eram os inícios? Uma casa pequenina e acanhada, com apenas 3 quartos e 2 salas. Um barracão sórdido, esburacado e varrido pelo vento, que lhe entrava pelas frestas numerosas. Essa era a situação da casa. Depois ele vai falar da igreja, o início das doenças, 4 ou 5 moços mal vestidos, de pés descalços, e assim vai. Às 5 horas da manhã estavam de pé os moradores da casa paroquial, os primeiros seminaristas, alunos, rezavam em comum até às 6 horas, os 4 rapazes preparavam café até às 6h30, enquanto o padre ouvia as confissões de meia dúzia de velhos no barracão, ao lado do cruzeiro. À missa vinham-se os rapazes em torno do altar, recitando o terço. O resto do dia era dividido entre trabalho e os estudos. E aí, continua, né? Todo esse relato, até depois fala do jornal Lutador. Então, assim começa, né? São os inícios desses rapazes, juntamente com o padre Júlio Maria, na casa paroquial, na velha casa paroquial. Certamente é aquela casinha que aparece no vídeo, daquele vídeo do padre Júlio Maria, com o padre Hipólito e demais crianças, né? Aqui, novamente nesse livro, perfil do padre Júlio Maria de Lombardi, traçado pela família Júlio Mariana, na parte dos sacramentinos, na entrevista, né? Aqui, missionários sacramentinos, segunda parte. A primeira parte foi feita com as filhas do Coração Imaculado de Maria, foi pela sequência mesmo de fundação, né? E por último será as Irmãs Sacramentinas. Então vou passar algumas coisas aqui, porque é como que o retrato mesmo do dia a dia do início da congregação. Então, vamos lá. Então, aqui ele diz sobre a congregação. Somos chamados a ser, na congregação, sacramentinos, sábios e santos. O Dr. Ivan, ele coloca isso. São os 3 S's com os quais os sacramentinos eram reconhecidos e deveriam viver. Nós devemos ser sacramentinos com 3 S's.
insistiu o Padre Júlio Maria aos seus seminaristas. Aqui no livro Lembranças do Passado, estou no capítulo 29, o ideal sacramentino. Qual é o ideal sacramentino? Primeiro é ser sacramentino, esse amor, esse zelo, esse ardor pela Eucaristia e a Virgem da Eucaristia, Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento. Segundo S, ser santo. E terceiro S, sábio. E eles estudavam muito, né? Muito, e estudavam bem, né? Então, está aqui colocado pelo Dr. Ivan. Vamos voltar aqui ao livro do perfil sobre o Padre Júlio. Então aqui também é colocado, né, esse ideal. Apelo frequente do Padre Júlio Maria para estimular os membros da congregação. Então tá aí, os 3 S's. Queria que a congregação fosse, acima de tudo, uma escola de santidade e um berço de apóstolos amantes e lutadores. Aspirava ardentemente que os sacramentinos todos estivessem repletos dos sentimentos eucarísticos de Maria e fossem apóstolos ardentes da Sagrada Eucaristia. Então, Eucaristia e Nossa Senhora, Maria e Eucaristia, está ali. São as essências dessa palavra sacramentina. Para ele, o distintivo de nossa congregação deve ser um amor apaixonado pelo Santíssimo Sacramento e o esforço contínuo para reproduzir a vida eucarística de Maria. Então, isso tudo a gente encontra no formulário, nas constituições. Depois eu vou mostrar para vocês também. Desejava ansiosamente que a congregação se espalhasse pelo mundo inteiro. De fato, ele enviou sacramentinos para a Europa, veremos isso também. E com ela o culto do Santíssimo Sacramento de Nossa Senhora. Daí a inspiração da visão sacramentina, que está lá estampada, desenhada na capela do seminário, que constitui em quê? Uma visão que ele teve do mundo sendo evangelizado por sacramentinos. Seria, então, filas imensas de sacramentinos, indo até Jesus com a Eucaristia, Jesus Eucarístico, sendo ali sustentado, Jesus sendo sustentado por Nossa Senhora. Então eles mergulham, comungam diariamente da comunhão, da Eucaristia, e saem eucaristizando o mundo inteiro. Esse é o ideal da visão sacramentina. O que não existe claro, óbvio que existe uma diferença entre os sacramentinos de São Pedro, Julião e Mar, né, e os sacramentinos do Padre Júlio Maria. Na nota de rodapé, da página 276 da biografia, Dom Antônio coloca assim: ele mesmo, o Padre Júlio, gostava de estabelecer para seus filhos espirituais a diferenciação específica entre os sacramentinos de Nossa Senhora que fundara e os sacramentinos do Padre Eymar, São Pedro Julião Eymar. Estes, o de Eymar, dizia, são os sacramentinos da adoração perpétua. Ótimo. Nós devemos ser os sacramentinos da comunhão cotidiana. Tal o nosso apostolado específico. Uma vez que eu me torno Eucaristia, eu vou eucaristizar o mundo. Aqui no verso deste pequeno manual de orações da congregação, tem
justamente essa frase, né, do Padre Júlio: quem nasce para ser Eucaristia, vive e morre vivendo a Eucaristia. Então está aí algo específico, a comunhão cotidiana. Tanto é que na imagem, esta aqui é a imagem de São Pedro, Julião e Mar, da adoração perpétua. Durante muito tempo nós iremos constatar isso. A comunidade de São Pedro, Julião e Mar, que ficava no Rio de Janeiro, começou a reclamar com o Padre Júlio Maria que ele usava a mesma imagem. Então veio a inspiração dele mandar cunhar a imagem própria da congregação, que é esta aqui. Então veja a diferença, né? A de São Pedro, Julião e Mar, a atitude de adoração. Jesus está segurando o cálice e ele tem a hóstia, justamente para adoração perpétua. E aqui, a do Padre Júlio, Jesus está dando a comunhão. É exatamente isso. E tem toda uma explicação, depois eu irei apresentar a vocês também. Tem uma explicação mais detalhada sobre essa imagem no livro do Dr. Ivan. Mas, voltando aqui ao perfil do Padre Júlio, queria que a congregação fosse fundamentalmente eucarística e mariana. Isso se vê através dos louvores a Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento e os suspiros, são orações, né? Os suspiros a Maria Santíssima, que estão lá nos formulários. Essas orações, elas estão disponíveis aqui nesse Oremos, pequeno manual. É uma edição revista e atualizada. E tem também quem adquire o Maria Eucaristia, essa edição aqui, do Instituto Jackson de Figueiredo. No final tem as orações a Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento. Então, são as belas orações que se encontram originalmente no formulário dos exercícios e orações da Congregação dos Sacramentinos de Nossa Senhora, de 1935, produzido pelo Padre Júlio Maria para a sua congregação. Vejam, elas sintetizam e expressam ricamente a teologia desenvolvida pelo Padre e a espiritualidade de sua congregação. Como foram escritas para o uso interno, nunca antes vieram a público, mas agora o fazemos para que sejam objetos de apreciação e auxílio de devoção a Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento e na prática da comunhão com Maria. Então tem as súplicas, depois tem preparação para a Sagrada Comunhão, depois, na sequência, tem a ação de graças e, por último, a consagração a Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, os suspiros, louvores e finaliza. Estão aí essas riquezas. Dando seguimento um pouco mais sobre a congregação no seu início, deixa eu só ver aqui o que mais eu separei para ler para vocês. Sim, ele queria que os seus seminaristas, eu falei questão do estudo, fossem formados, tivessem uma formação séria na doutrina da Igreja, nos dogmas, na moral. Tem uma parte aqui que é ainda mais explícito, essa questão do estudo, mas era basicamente isso: estudo da doutrina, da espiritualidade e da moral. Mas eu vou chegar lá. Então, aqui nesse retrato, o retrato da congregação, o perfil do Padre Júlio Maria, traçado pelas famílias julimarianas, vai explicando como que era, então, os votos, por exemplo,
de castidade, de pobreza, obediência. Claro que tudo isso também que está colocado aqui através de entrevistas está fundamentado nas constituições. Eu tenho essa constituição aqui, mas ela é uma constituição de 1º de novembro de 1990. Então, com algumas adaptações próprias do tempo, né? Mas, por exemplo, o modo, a estrutura, como o Padre Júlio a pensou. Então, a vocação dos missionários sacramentinos na igreja, ou seja, qual é a essência mesmo, que diferencia o sacramentino de qualquer outra congregação. Então, vem o capítulo 1º, claro, quando a gente vai explicar uma coisa, a gente tem que explicar o que é, né? O que é aquela coisa. A gente fala carisma e missão, é o que estamos vendo aqui. 2º capítulo, vida religiosa, a castidade, a pobreza, a obediência. É quase mesmo o esquema dessa entrevista, né? A vida fraterna, como que era a vida de oração. Aqui na entrevista diz, né, que o Padre Júlio falando, né, que quem não reza vira porco. Depois, mais à frente, sim, sobre a oração, por exemplo. Era a sua pregação sobre a oração. A gente que eu via rezando sentia uma vontade imensa e uma vontade imensa de rezar também com ele. Então o Padre Júlio dizia, né, a oração é um brado que sai de nossa alma e comove o coração de Jesus. Devemos tocar o coração dele, devemos expressar uma necessidade convicta, não rezemos só com a boca, papagaiando. Então, várias expressões, ensinamentos dele sobre a oração. O Padre Júlio Maria rezava sempre, dizia, né? Aqui, quem foi entrevistado, né? E aí tem uma frase do Padre Júlio: foi o que me salvou da queda. Ele falando daquela queda que ele teve lá no norte, né? Tinha que rezar mesmo, mesmo moído de cansaço, depois das viagens. Então, de viagens, missões, etc., não deixava de rezar. Depois aqui vai falar da vida comunitária, mas aqui ainda na Constituição fala da vida missionária, que é uma vida missionária nas paróquias, né? Depois irei citar isso também. A segunda parte das Constituições: a formação para a vida sacramentina, então princípios gerais da formação, as etapas de formação inicial, postulantado, o postulado, noviciado, e aqui também está citando juniorato, a formação permanente, etc. Algumas adaptações próprias de 1990. Então vamos lá. Então aqui fala da vida comunitária, a vida apostólica, bastante coisa realmente. A vida em comunidade é a maior das penitências, dizia ele. Bom, depois, com relação ainda à vida apostólica da congregação, tinha que ter uma valorização da catequese de crianças e adultos, a pregação bem feita, missionária, mariana e eucarística, o confessionário diário, um lugar de catequese, orientação espiritual, formação das consciências, estímulo para a vida cristã, recuperação dos pecadores. O padre deve ser um leão no púlpito e um cordeiro no confessionário. A dinamização da vida paroquial, o cuidado com os pobres e doentes, a promoção das pessoas, a doação total do missionário, a causa de Deus, do reino das almas, como ele dizia. Eram 5 anos de estudo, um seminário menor, com média diária de 4 aulas, 2 anos de filosofia, 4 anos de teologia, com professores da congregação, frates, irmãos, padres e o próprio Padre Júlio Maria.
aí que vem, quanto ao estudo, fazia uma questão grande que os missionários fossem bem formados em teologia dogmática, teologia moral, Bíblia e espiritualidade. Depois fala dos trabalhos, né, próprios, que nós vamos retornar em outro momento. Nunca vi um padre rezar tanto, mas também um padre trabalhar tanto. Dividia o dia em duas partes, oração e ação. Seguia a norma beneditina, ora et labora. Tinha tempo para tudo, nunca perdia tempo. Então, é isto. E, caminhando, nesse ano de 1929, chegou então o grande dia da vestição do hábito, porque até então ele usava a batina preta. Ele, Padre Hipólito, etc., da Congregação da Sagrada Família. Então, na página 279 da biografia, voltando a essa página, enquanto o Padre Júlio, né, estava compondo as constituições e o formulário, Dom Carloto, paternalmente, seguiu tudo de perto, né, viu que se transformavam projetos em realidades promissoras. Então, ele mesmo quis impor os primeiros hábitos aos noviços da nova congregação, o Dom Carloto, só que mandou confeccionar a batina, barrete, tudo de cor cinza, né? Como idealizara o fundador, mandou fazer isso lá no Rio de Janeiro. E com relação à batina, na página 53, voltando aqui o perfil do Padre Júlio, tem uma questão que também extremamente interessante. Só antes de falar da batina, claro, tem a parte da vida ascética da congregação, que ele ensinava então os seus seminaristas, bondade e rigor, insistiu muito na formação da vontade. Depois vem a questão da espiritualidade, como já foi dito, sempre voltado à Eucaristia, a missa, portanto, a comunhão cotidiana e Nossa Senhora. O Padre Júlio também usava o cilício, né? Aqui diz isso. Ensinava bastante também a mortificação dos sentidos, os 5 sentidos. E, claro, uma vida extremamente disciplinada. Padre Júlio, né? Dei-me 12 padres, conforme o coração de Cristo, e eu converterei o mundo. Não precisamos de muitos padres, precisamos de padres bons. Non numerandi, sed ponderandi, quer dizer, não é uma questão de número, mas de peso. Então, o que não custa, não presta, dizia ele. Então tem várias frases assim extraordinárias que ele ia passando e explicando em formações, em aulas, em conferências, em recolhimentos espirituais, retiros, né? A vocação é dom de Deus, mas Deus castiga quem perde a vocação por culpa própria. As coisas sobrenaturais, espirituais, se sustentam com meios sobrenaturais. Sobre o ideal sacramentino, né? Ele dizia: se nós sacramentinos vestimos batina cinzenta, essa batina aqui, ó, tá aqui, cinza, é por motivo sobrenatural, que não conto agora, mas saberão depois de minha morte. Sem motivo, não é. Então, tem mais de 80 anos que o Padre Júlio faleceu, eu ainda não sei qual é esse motivo sobrenatural. Bom, nós podemos aqui fazer várias conjecturas, mas a possibilidade sobrenatural que Nossa Senhora mesma revelou, mostrou para ele qual seria a vontade de Deus. A cor, o estilo, tudo. Então, é isso. No começo, muitos padres e bispos nos olhavam
para a congregação, meio desconfiados. Hoje, eles têm outra ideia. Todos estão convictos de que a nossa obra vai mesmo. A reputação já está feita. Sustentar a honra da congregação é um dever de patriotismo, pois é a única congregação brasileira feita para a nossa terra. Deus nos destinou a sermos missionários de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento. Apliquemo-nos para bem cumprir nossa missão. Devemos pregar sempre a Divina Eucaristia e Nossa Senhora. Está aí, a essência da congregação. Foi fundada para isto. Então, na festa de Nossa Senhora do Carmo, Padre Demerval coloca isso na página 119 do Júlio Emílio, primeira vestição no Instituto. Então, essa festa se deu no dia 16 de julho de 1929. Novamente, festa Nossa Senhora do Carmo. É a Nossa Senhora do Carmo que ele vai suplicar quando estiver lá nas últimas, os últimos momentos, os últimos suspiros de vida, em 1944. Eram 3 os que vestiam um santo hábito, abençoado pelo piedoso bispo. Então o bispo não pôde estar presente e delegou o próprio Padre Júlio Maria para isso. O fundador, um dos estudantes mais adiantados e o irmão coadjutor. Então iniciava-se com 2 noviços. Então aqui diz, Padre Júlio Maria não fez o noviciado e não professou na congregação dos missionários sacramentais de Nossa Senhora. Dizia sempre que, ao professar na congregação da Sagrada Família, prometera pertencer àquele instituto até a morte. E assim, não queria, embora com licença da Santa Sé, desligar-se de seu antecedente compromisso. É uma nota de rodapé que tem na página 280 da biografia. Então, está aqui. Essa vestição, os primeiros que vestiram o hábito, foi uma missa solene, celebrada no altar de Nossa Senhora de Lourdes, na matriz do Bom Jesus em Mamirim. Para a vestição, dera-lhe de presente uma linda sobrepeliz. À hora do almoço dizia, Frei José irá comigo à procissão de Nossa Senhora do Carmo, trajando a sobrepeliz nova. O irmão ficou cheio de entusiasmo, alegria. Bom, enfim, existe aqui também deixa eu voltar aqui no Padre Demerval, na história dos sacramentinos, porque ele coloca os nomes, né? Nós temos aqui os nomes. A vestição deu às 7 horas da manhã, do dia 16/7 de 1929, festa de Nossa Senhora do Carmo, no altar de Nossa Senhora de Lourdes, na igreja matriz do Bom Jesus. Foram 4 os que receberam a batina cinza naquele memorável dia. Padre Júlio Maria de Lombardi, Padre Hipólito, o Frater Antônio Batista de Carvalho Araújo e o Frater José Siqueira. Então, está aí. Depois foram chegando outras vocações. O Padre Demerval fala um pouco, resumidamente, né? Bem resumido mesmo, um pouco da biografia de cada um deles, do Padre Hipólito, o Padre José Lanzilotti, do Padre, depois se tornou Padre Antônio Batista de Carvalho e do Frater José Siqueira. Esse frater, ele depois acabou deixando a congregação, sentiu muito, chorava muito após a morte do Padre Júlio Maria. Ele acabou se desligando da congregação. Para ele, tudo havia acabado, aqui diz. E aí o próximo capítulo da história dos sacramentinos, o Padre Demerval vai adentrar, o capítulo, aqui no caso, o capítulo 26. Ele já irá comentar a fundação das Irmãs Sacramentinas, que é tema do nosso próximo vídeo. Bom, com relação à imagem, né, de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento,
quando eu for falar ali da década de 40, 41, quando o Padre Júlio mandou, né, confeccionar a imagem, etc., dessa troca que teve que ocorrer por conta de atritos com os sacramentinos de São Pedro de Noimar, quando eu vou falar desse contexto, eu volto aqui no Lembranças do Passado para poder falar dos detalhes, né, da imagem de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, os sacramentinos de Nossa Senhora do Padre Júlio Maria de Lombardi. Bom, por hora é isso, né? Então, que o Padre Júlio continue intercedendo por suas congregações, né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus, pela intercessão do Padre Júlio Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.